Fala pessoal, aqui quem fala é Vitor Hugo Fernandes e hoje eu estou aqui para falar desses atos terroristas loucos que tiveram ontem em Brasília. Vamos lá? Bom pessoal, ontem aconteceu isso que a gente viu na mídia, uma eventual, talvez, tentativa de golpe, onde milhares e milhares de bolsonaristas chegaram a Brasília com total conivência do governador de Brasília, com total conivência do secretário de Segurança, com total conivência dos comandos, da polícia de Brasília, onde fizeram aquela destruição toda que a gente viu ali. Você teve destruição de quadro de Portinari, que é uma coisa que não tem valor para a nossa sociedade, embora esse valor de mercado, segundo acho que foi o G1 da Globo, está em 8 milhões de reais. Um relógio de Dom João VI, família portuguesa, que veio para o Brasil imediatamente anterior à nossa independência, foi destruído. Sem contar a destruição completa, o plenário do STF, destruído, uma cadeira do STF foi arrancada com o brasão da República. O plenário, não só o plenário do STF, os gabinetes de deputado, o Palácio do Planalto, um monte, a cúpula dos três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, foram invadidos e destruídos. Teve gente mijando, teve gente defecando, quebrando intencionalmente. Enfim, essa cena horrorosa que a gente vê na mídia. A intenção dos bolsonaristas era inflamar novamente a extrema-direita brasileira. Era usar Brasília como exemplo para que isso viesse a ocorrer em outros estados do Brasil. A extrema-direita que estava desanimada, que viu Lula subir a rampa, que disse que Lula não subiria, aqueles malucos que estavam lá não acreditando que o Lula chegaria ao poder, acreditando no eventual golpe de Estado. Esse pessoal se reuniu e não se reuniu de forma solta, não foi grupos de WhatsApp, pessoas individualmente, não. Ele foi financiado, E como a gente já falou aqui em lives, eu estava na Kiss hoje falando isso, a gente vai falar daqui a pouco. Financiado por gente do agro, entre os presos, vários deles já estão entregando seus financiadores e dizendo que são os empresários do agronegócio que estão por trás desse financiamento aí, que a gente sabe que esses caras são intimamente ligados ao bolsonarismo e que eles já estão declarando quem bancou eles. Enfim, foi uma cena nunca vista na história do Brasil, foi uma coisa horrorosa, a intenção era inflamar a extrema-direita brasileira a fazer isso nos estados. Agora, ao que tudo indica, foi frustrado, o tiro saiu pela culatra. Bolsonaro foi embora do Brasil até para dar a entender, alguns dias antes, um dia e meio antes do cargo arresto, foi embora, covarde, foi embora antes de acabar o mandato, para não ter que entregar a faixa. E isso já estava programado. Isso não é uma coisa solta e aleatória, não. Esperaram o momento que Brasília esvaziou, porque Brasília estava cheio de esquerdistas, eu estava lá, até poucos dias atrás eu estava em Brasília. Eles não iam fazer isso com Brasília cheio de esquerdistas. Esperaram esvaziar e fizeram esse ato covarde aí para estimular, para animar a extrema-direita brasileira. O objetivo foi completamente frustrado. Nenhum setor da sociedade deu apoio a eles. Eles não tiveram apoio de setor midiático, não tiveram apoio de igreja, não tiveram apoio de políticos, não tiveram apoio de partidos, não tiveram apoio do que eles esperavam, Forças Armadas. Enfim, estão completamente isolados. O bolsonarismo passa a ser tratado agora como um grupo terrorista, um grupo de maluco, um grupo de terroristas que só quer causar o caos na sociedade brasileira e tentar provocar, quem sabe até, uma guerra civil. A gente tem, tá num contexto em que a gente tem uma oportunidade que eu acho que é histórica. O bolsonarismo, ao ser tratado, veja, eles tiveram 49,5% dos votos. Foi uma eleição muito disputada, a mais disputada da história. Agora, com esses atos loucos aí, mesmo a maioria dos bolsonaristas não vai apoiar esse tipo de coisa. Eles ficam isolados. Então facilita o apoio, a punição política a esses grupos menores que fizeram esses atos aí. E outra, a punição aos envolvidos naquilo ali. Não só aos envolvidos, a quem financiou particularmente. Lula decretou, eu acho que Lula demorou um pouquinho para fazer isso, mas fez um discurso muito bom e decretou a intervenção na segurança pública do Distrito Federal. Significa que o próprio Lula vai nomear um interventor, o secretário de Segurança do Distrito Federal fica subordinado agora ao Lula, não mais ao governador de Brasília. E o governador de Brasília foi afastado pelo Alexandre de Moraes, ministro do STF, por ter tido total conivência criminosa, tem que ser afastado, tem que ser preso esse cara, um bandido. O governador de Brasília permitiu esses atos. Você vê ali que claramente você tinha 20 policiais para tomar conta, para tentar reprimir milhares de pessoas. Lógico que não ia reprimir nada. Eles sabiam disso. A ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, setor de espionagem que todo governo tem, avisou isso à Secretaria de Segurança do Distrito Federal e nada foi feito.
O Senado pediu reforço à sua segurança no dia anterior, né? Já sabendo, já tendo informações que os bolsonaristas tentariam invadir. A polícia não fez nada. Então, claramente, a polícia, que recebe ordens do secretário de segurança e indiretamente do governador, não fez nada de propósito. A punição está começando a vir. O secretário de segurança já foi não tirado esse, né? Colocado outro pelo Lula. Alexandre de Moraes já decretou o afastamento do governador de Brasília, que pode ser impeachmentado pela própria Assembleia, né, a Câmara Distrital, né, ali do Distrito Federal, que eu acho que espero muito que ocorra, e já está tendo uma reação da sociedade brasileira. Hoje, nesse momento que eu estou aqui falando, vai ter protestos em todo o Brasil, várias capitais, vários centros urbanos estão chamados de protestos, para poder demonstrar força, né, a reação, a negação da sociedade brasileira a esse tipo de ato absurdo que teve em Brasília. Até porque a gente não vai derrotar o fascismo com eleição, a gente não vai derrotar o racismo com notinha de repúdio, nem com vídeo do YouTube. Vídeo do YouTube é pra gente refletir, pra gente pensar, mas ação é outra coisa. Por isso é extremamente importante que a gente participe também desses atos, né? Então você já está tendo, no âmbito da sociedade civil, você tem diversos atos convocados que vão estar ocorrendo hoje, a partir das 5, 6 horas da tarde, em todo o Brasil, já convocado. Você já tem uma punição, né? O governo já está identificando quem é quem, por exemplo, pessoas que são servidores públicos federais, que participaram daquilo ali, já estão sendo exonerados. O governo criou um canal de denúncia para que essas pessoas possam ser exoneradas e processadas. Militares que participaram daquilo ali já estão sendo identificados para sofrer as suas punições. Então eu acho que a gente vive um momento histórico que é o seguinte: nenhum setor importante da sociedade chegou para dar apoio ao bolsonarismo, nesse caso. Eles estão, então, completamente isolados politicamente. Ainda tem uma força, um apoio na sociedade, mas eu acho que diminui depois desse ato. O que facilita o isolamento, que facilita a punição. É muito mais fácil punir um grupo pequeno do que punir um grupo muito grande. Não se está punindo 49,5% da população. Se está punindo os terroristas, uma fração menor deles. E eu acho que o Lula tem uma oportunidade histórica única em mãos, que é liderar esse movimento da sociedade brasileira como um todo. Afinal de contas, os chefes de 3 poderes já se pronunciaram e eles estão agindo em conjunto para poder punir esses bolsonaristas loucos. Matar politicamente, cortando a cabeça da serpente, punindo a família Bolsonaro, condenando e tornando o Bolsonaro inelegível, tornando Ibanez inelegível. Lógico que isso cabe à justiça, não ao governo federal, mas o Lula pode tomar as medidas e deve tomar o quanto antes, o mais duro possível. Isso tem que ser punido com o maior rigor, a maior força possível, porque se não for punido, vai acontecer o que acabou ocorrendo na ditadura. Quando acabou, a gente fez aquela anistia geral e restrita, onde não puniu os torturadores, os criminosos da ditadura. Eles voltaram com força e Bolsonaro é um bom exemplo disso. General Heleno, entre outros, são um exemplo disso. Então a gente tem que punir com todo o rigor e toda a velocidade possível para não deixar que isso ocorra de novo e para deixar claro que a sociedade brasileira não vai tolerar esse tipo de coisa. Imagine se isso se espalha para o Brasil. É o tipo de coisa que começa um incêndio, você tem que apagar logo. Depois que se espalha, já era, a gente perde o controle. E a gente viu que se aconteceu na polícia de Brasília, pode acontecer na polícia de outros estados, né? Que as polícias são bolsonaristas. Gente, polícia tem lado, todo mundo tem lado. Se você deixar isso perder o controle, já era. Então o Lula tem que agir com todo o rigor, com toda a velocidade possível, mandando punir o quanto antes toda essa pessoa, usar todo o aparato da Polícia Federal para identificar cada um, usar todo o serviço de espionagem que se tem para identificar quem bancou isso aí e prender todo mundo. Prender, tomar patrimônio, usar toda a punição que tiver prevista em lei para poder punir severamente essas pessoas e servir de exemplo para que a gente não perca o controle. Isso é muito grave, é um teste de força para o governo Lula agora, com uma semana de governo. Então ele tem que agir rápido para não dar tempo dessa cobra crescer e isso perder o controle. Pessoal, então é isso, fico por aqui. Continue acompanhando as notícias que estão ocorrendo aí. Eu tinha dado uma folga, né, aqui no canal, mas eu vou voltar por conta da força e circunstâncias a fazer vídeos com mais frequência. Domingos e quartas-feiras vai ter vídeo aqui. Estou voltando ao canal da Kiss também. E eu estou no TikTok também, pessoal. Passando a botar vídeo no TikTok, eu vou botar o link aqui para quem quiser seguir lá também. Ok, pessoal? Um abraço. A gente se vê aqui no canal. Até mais.